Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de ler uma palavra para vocês que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que todos nós gostaríamos, né? Principalmente esse final, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito importante na nossa vida. O que fazer para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovação da nossa mente. É necessário nós experimentarmos a renovação da nossa mente. Como nós iremos renovar a nossa mente? Existem algumas dicas que eu gostaria de passar para você nesse vídeo. 3 coisas que nós não devemos fazer para que nós possamos renovar a nossa mente, para que nós possamos ter uma mente saudável. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a comparação. Quando nós nos comparamos com os outros, quando nós começamos a comparar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos para com outras pessoas, isso gera insatisfação. E a insatisfação gera ingratidão. É tão ruim conviver ao lado de uma pessoa ingrata, né? Então a gente precisa aprender a ser grato com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, né? É tão bom o contentamento, né? O contentamento é o segredo para a felicidade, é o segredo para a plenitude da nossa alma, sabe? Aquelas pessoas, você pode perceber que as pessoas mais simples, muitas vezes são as pessoas mais felizes, porque elas aprenderam a viver contente com aquilo que elas são, contente com aquilo que elas têm, contente com aquilo que rodeia elas, sabe? Elas não vivem uma vida de comparação. Algo que aconteceu comigo, que eu posso compartilhar com vocês, é diz respeito ao Lucas. O Lucas, ele é autista, o meu filho tem 3 anos e é autista. E por muito tempo eu comparei o Lucas com outras crianças. Eu falava, nossa, mas parece que o Lucas está demorando a falar, parece que o Lucas está assim, assado. E quando isso gera a comparação, gera frustração, gera ansiedade no nosso coração, né? Gera muitas coisas ruins, gera raiva, indignação muitas vezes pela nossa situação, né? A gente começa a ser juiz e a colocar o que é justo ou injusto. Nossa, mas não é justo isso, sabe? Mas quem somos nós para falar aquilo que é justo e aquilo que não é justo, sabe? Seja contente com aquilo que você é, seja contente com aquilo que Deus fez na sua vida. Na Bíblia nós temos a história dos irmãos de José. Os irmãos de José compararam José, né, com o pai, o amor do pai para com José com relação aos irmãos. E eles começaram a sentir o quê? Sentimento de rejeição. Começaram a sentir o quê? Ódio com o irmão, começaram a sentir mágoa com o irmão, né? E quiseram matar o irmão e venderam ele como escravo. Então é necessário que nós aprendamos a não comparar com as pessoas, a ser contente com aquilo que nós temos. Isso é muito importante. A segunda coisa que nós não devemos fazer é sabe aquele medo? Domesticar o nosso medo, sabe? Reforçar os nossos medos, nós não devemos fazer isso. Por quê? Quando você reforça aquele medo, você está dizendo, você não é capaz, sabe? Você manda recado para o seu cérebro. Opa, mas é assim mesmo, sabe? Nós começamos a domesticar os nossos medos, sabe? Ai, aquele medo assim, assado, porque minha mãe tem medo, sabe? Então, nós precisamos aprender a enfrentar os nossos medos. Isso é muito importante. Cada vez que você enfrenta o seu medo, você diz para você mesma que você é capaz, que você pode, que você consegue, sabe? Você manda para o seu cérebro, né, convicções de que você consegue, de que você é realmente um vencedor, uma vencedora. Sabe, não deixa que os medos te paralisem. Por quê? Porque os medos, eles dominam o nosso coração, eles dominam as nossas ações. Então nós precisamos enfrentar esses medos. Algo que aconteceu comigo também com relação ao Lucas. Antes do diagnóstico de autismo do Lucas, ele tinha que ir numa neuro. E aí eu não consegui entrar na consulta da neuro. Por quê?
eu tinha medo daquilo que eu ia ouvir, eu tinha medo de qual seria o diagnóstico do meu filho, sabe? Eu preferi tampar os ouvidos, eu não queria ouvir, sabe? Mas no momento em que eu comecei a enfrentar, não, eu realmente tenho que ir na neuro, eu realmente preciso saber o diagnóstico do meu filho. Quando eu enfrentei, eu comecei a tomar medidas, porque realmente é autista? Sim, é autista. O que eu posso fazer? Sabe? Começamos a terapia ocupacional, começamos a fonoaudióloga, começamos também com o psicólogo. Se você não sabe, geralmente uma criança que é autista, ela tem dificuldade de socializar, ela tem dificuldade de se comunicar. Então, quando você descobre qual é o problema, enfrenta o problema de cara, de frente, você começa a tomar atitudes, né? Atitudes que podem ajudar. No caso do meu filho, ele se desenvolveu muito bem com a terapia ocupacional, com a T, uma pessoa que trabalha com ele em casa. Então é muito importante que nós possamos enfrentar os nossos medos e não ser refém dos nossos medos e não domesticar os nossos medos. O enfrentamento tira aquele domínio que aquele medo tem de você. Né? E fala coisas boas para o seu cérebro, fala, opa, você é capaz, você consegue, você não é aquilo que falaram a teu respeito. Sabe, quando você começa a enfrentar os seus medos, o seu cérebro começa a mudar, sabe? O pânico vai embora, a ansiedade vai embora, porque você começa a ser uma outra pessoa, né? O espírito, ele começa a renovar a sua mente, né? É claro que você precisa buscar a presença de Deus, orar, né? Tudo isso é muito importante para a renovação da mente, né? Mas você precisa também tomar uma postura, né, uma postura e tomar iniciativa das coisas, sabe? Então, quando eu comecei a enfrentar meus medos, as coisas começaram a mudar. Então, não domestique os seus medos, não reforce os seus medos. A terceira dica que eu te dou, cuidado com a autopiedade. A autopiedade é aquele vitimismo, sabe? Aquele negócio assim, opa, eu sou uma coitada, sabe aquele sentimento? Não, as pessoas todas estão erradas e eu estou certa de tudo, né? O vitimismo, ele gera esse sentimento. Você começa a olhar os outros como inimigos e você começa a olhar você mesmo como, nossa, coitadinha de mim, tá todo mundo contra mim. Sabe, o vitimismo gera esse tipo de sentimento, né? Estraga os nossos relacionamentos, né? Estraga a nossa mente, porque a nossa mente começa a achar que nós somos coitadinhos mesmos e nós não somos coitadinhos, né? É muito importante você mudar essa visão que você tem. Busque te conhecer, sabe? Busque a sua essência. Se você quiser começar a renovar a sua mente, faça uma lista, né? Faça uma lista com as qualidades que você possui, né? É importante você trazer à memória aquilo que traz esperança, sabe? A sua essência, quem você é, e você não é vítima. Você não é vítima, você é vitorioso, sabe? Coloque isso no seu coração e na sua mente. Na Bíblia, a primeira pessoa que se colocou como vítima foi Adão, né? Adão pecou juntamente com Eva, mas ele tirou o seu. Ele falou assim, foi a mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste, como se não fosse ele, mas isso não o livrou da responsabilidade, né? E no caso, ele foi até expulso do paraíso. Sabe, ele foi expulso, isso não livrou ele da responsabilidade. O vitimismo não nos livra das nossas responsabilidades. Sabe, nós precisamos aprender a ver as coisas de uma outra forma, né? A renovação da nossa mente é importante para que nós possamos viver a perfeita, agradável, boa vontade de Deus. Sabe, nós só vamos aprender se a nossa mente for renovada, se a nossa mente for transformada. É a única forma, né, que nós conseguimos enxergar a vida de uma outra forma, que nós conseguimos enxergar as pessoas de uma outra forma, sabe? Não cultive essas coisas no seu coração e na sua mente. Não cultive ervas amargas dentro do seu coração e da sua mente. Sabe, não cultive essas coisas, não cultive a comparação, faz muito mal, sabe? Não reforce os seus medos, porque cada vez que você reforça os seus medos, você manda coisas ruins para o seu cérebro, né? Opa, quando você reforça, você fala, não sou capaz, sabe? E isso te gera muita angústia, frustração, ansiedade, né? E não cultive a autopiedade.
Sabe? Busque ter uma vida plena. E para você viver uma vida plena, você precisa escolher. Você precisa decidir. Você precisa mudar os seus pensamentos, né? E transformar. Isso vem através do Espírito Santo, né? O trabalho é todo do Espírito Santo. Quando você toma uma decisão, não vou comparar, não vou começar a domesticar os meus medos. Não vou viver uma vida de autopiedade. Eu não sou perdedor, eu sou um vitorioso. Quando você começa a ter um posicionamento na sua vida, as coisas são transformadas. O Espírito Santo, ele começa a agir dentro de você e a transformar a sua vida. Tenha um dia abençoado.